Olá, boa tarde a todos e todas, companheiros e companheiras do Brasil. Nós estamos aqui começando essa live do dia 1º de maio, nossa celebração virtual do Dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, já que, infelizmente, esse ano, por conta da pandemia e para preservar nossa saúde, nós não podemos estar nas ruas. Essa conversa vai ter a participação do Pedro, que vai ficar nos bastidores acompanhando o companheiro de Minas, do Matheus, representando a União da Juventude e Rebelião, o Rafael Freire, que é do jornal A Verdade, a Priscila, que é do Movimento de Luta nas Vilas, Bairros e Favelas, MLB, já está aqui. Daqui a pouco chega também a companheira Gabriela, que é do Movimento de Mulheres Olga Benário, e também teremos o companheiro Leonardo Péricles, que é presidente da Unidade Popular. Então, aqui, seguindo o nosso roteiro, vou colocar para vocês logo no início, nós vamos fazer esse breve histórico. É sempre importante lembrar o que significa o 1º de maio para a classe trabalhadora. Depois nós vamos analisar um pouco a conjuntura, a gente faz muito isso, e para as pessoas que estão nos acompanhando, por que é importante avaliar a conjuntura? Porque a gente precisa ter a maior quantidade de elementos para fazer uma interpretação correta da realidade, para saber como agir em relação a ela. E nós estamos vivendo uma realidade muito complexa, precisamos de todos os companheiros e companheiras aqui ajudando a entender e saber quais são os desafios principais, não as cortinas de fumaça que colocam para a gente desviar a atenção, mas realmente o que está, né, Espera aí que a companheira Gabriela está aqui. Companheira Gabi, vira aí a câmera, a companheira Gabriela vai falar pelo Olga Benário. Então, como eu estava dizendo, a gente vai fazer essa avaliação de conjuntura, depois a gente conta com a participação de vocês também, podem colocar aí os comentários, as perguntas, participarem através dos comentários aqui na nossa live no Facebook do Movimento Luta de Classes, e as considerações finais. É esse o roteiro, certo? Então, vou pedir licença aos companheiros para a gente fazer um pouquinho esse histórico da luta dos trabalhadores, do que é o 1º de maio, e daqui a pouco todo mundo volta para falar os seus minutos aí, fazer a sua apresentação de 10 minutos sobre a conjuntura. Então, assim, para a gente lembrar, a gente sabe muita coisa, tem muita coisa na internet também sobre o 1º de maio, e o mais importante de colocar sobre o 1º de maio é que é uma data que marca a luta dos trabalhadores, né? E é importante também lembrar que o 1º de maio tem tudo a ver com a história do socialismo no mundo, não dá para desvincular, né? As ideias de Karl Marx no século XVIII começaram a se espalhar pelo mundo inteiro, principalmente nos países que iniciaram a industrialização, e os operários se reuniam nas fábricas, e sempre teve companheiros e companheiras que agitavam a organização dos trabalhadores. Então, em Chicago, que era um desses locais mais industrializados nos Estados Unidos, houve uma primeira greve geral no dia 1º de maio de 1886, de operários, pela jornada de 8 horas. Imagine, hoje é uma jornada que a gente tem como consolidada, embora também seja um direito ameaçado na atualidade. E em 1886, houve uma grande greve de operários em Chicago para reivindicar que não passassem a vida toda só trabalhando, porque as jornadas, desde o processo de industrialização, as jornadas de trabalho eram de 12, 16, 17 horas para todos os trabalhadores e trabalhadoras, incluindo crianças, que muitas crianças trabalhavam nas tecelagens e outras indústrias da época. Então, era o dia inteiro trabalhando, dormir muito pouco, comer muito pouco e voltar para trabalhar. Essa era a vida da classe trabalhadora, com as ideias de Karl Marx colocando que isso não é uma coisa dada, não é o destino dos trabalhadores, não é o destino de ninguém, que por trás disso existe uma superexploração da mais-valia, quer dizer, explorar os trabalhadores para concentrar uns poucos, que é o drama que a gente vive até hoje com o capitalismo, embora tenha conquistado com muita luta algumas ampliações de direitos que agora estão de novo ameaçados, mas esses trabalhadores começaram a pensar a partir das ideias de Karl Marx, que também tinham direito à vida, que também tinham direito ao lazer, que também tinham direito ao estudo,
que também tinham direito de ansiar por coisas melhores para eles, além de trabalhar o dia inteiro, dormir muito pouco e voltar para trabalhar, vivendo em condições muito precárias. Então, essa foi a primeira greve, 1º de maio de 1886, que foi duramente reprimida. Depois, poucos dias depois do 1º de maio, esses trabalhadores voltaram às ruas e foram de novo reprimidos com muitas mortes, fora a condenação à morte de 5 das lideranças desse movimento. Em homenagem a esses trabalhadores, que são chamados os mártires do Dia do Trabalho, em 1º de maio de 1889, a Segunda Internacional decreta como o 1º de maio como o Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras do mundo inteiro. Eu quero até ler um trecho de um panfleto que foi divulgado por Stalin em 1912, falando sobre o 1º de maio, e que está publicado no Jornal Verdade. Depois eu posso colocar o link, porque ele foi publicado numa edição do Jornal Verdade de 2011, mas a gente vai colocar o link aqui. E diz assim: no século XIX, os trabalhadores de todos os países resolveram celebrar anualmente este dia, 1º de maio. Isso foi em 1889, quando no Congresso de Socialistas, nesta mesma época do ano, quando a natureza está acordando de seu sono de inverno, quando as matas e morros estão vestindo seus mantos verdes e os campos e os prados estão adornando-se com flores, quando o sol brilha mais calorosamente, quando a alegria do renascimento enche o ar e a natureza se entrega à dança e à alegria, eles resolveram proclamar abertamente e em voz alta a todo mundo, precisamente neste dia, no 1º de maio, que os trabalhadores estão trazendo a primavera à humanidade e sua libertação das correntes do capitalismo. Proclamaram que essa é a missão dos trabalhadores, de renovar o mundo com base na liberdade e no socialismo. Toda classe tem seus próprios festivais. A nobreza introduziu seus festivais e neles proclama seu direito de roubar os camponeses. A burguesia tem os seus festivais em suas datas, justificam seu direito de explorar os trabalhadores. O clero também tem seus festivais e neles elogia o sistema existente sob o qual os trabalhadores morrem na pobreza enquanto os ociosos nadam na luxúria. Os trabalhadores também precisam ter seus festivais e neles devem proclamar trabalho universal, liberdade universal, igualdade universal de todos os homens e mulheres. Este festival é o 1º de maio. É isso que os trabalhadores resolveram fazer naquela data, em 1889, e nós estamos fazendo a cada 1º de maio que a gente se reúne. Infelizmente, dessa vez, não podemos estar juntos nas ruas, aglomerados, porque nós, trabalhadores e trabalhadoras, precisamos sobreviver a essa pandemia, né? O que está acontecendo, que a gente vai falar depois da conjuntura, é uma tentativa de genocídio da classe trabalhadora, que tem menos condições de se proteger desse vírus, mas nós vamos sobreviver e vamos continuar celebrando o 1º de maio. Aqui no Brasil, o 1º de maio tem um registro em 1892, em Porto Alegre, né, na capital gaúcha, que foi uma primeira comemoração de 1º de maio, que teve também 4 lideranças mortas, e isso é registrado pelo historiador Raul Carrion. E depois as lutas dos trabalhadores no Brasil se fortaleceram a partir da greve geral de 1917. Nós tivemos muitas lutas dos trabalhadores, mas também tivemos muitas repressões, muitas ditaduras militares para impedir essa organização de avançar. Tivemos uma longa ditadura militar de 21 anos, que arrefeceu muito a luta dos trabalhadores. Antes disso, durante a década de 40, Getúlio Vargas já fez tudo para que a luta dos trabalhadores ficasse sob a direção do Estado, menos autônoma, menos independente, concedendo alguns direitos, criando a CLT, mas mantendo o sindicalismo verticalizado, dominado pela estrutura do Estado. A partir de depois das lutas contra a ditadura militar, esse sindicalismo procurou se organizar de novo de forma autônoma. Mas a nossa história de luta dos trabalhadores e trabalhadoras, ela não é assim. A gente
vence e pronto, vamos ficar num pódio de vencedores, a gente tem que lutar e lutar de novo, e o que uma geração conquistou, a gente tem que reconquistar depois, e por isso, na década de 80, a gente teve essa retomada do sindicalismo, já estou concluindo, mas teve essa retomada do sindicalismo, depois, nos anos 2000, ele foi arrefecendo de novo, também foi se fragmentando muito, né? Teve vários problemas, e em 2005 surge o movimento Luta de Classes, que é o nosso movimento, que é uma corrente sindical revolucionária, e nasceu dessa necessidade histórica de retomar os rumos de combatividade da luta da classe trabalhadora. O sindicalismo não é para fazer uma conciliação de classes. O sindicalismo é para organizar os trabalhadores numa luta por direitos trabalhistas, por direitos conjunturais, momentâneos, mas também com a visão estratégica de uma sociedade mais justa, como Stalin colocou naquele texto de direitos universais. E agora nós continuamos essa luta. 1º de maio hoje é uma data que marca profundos desafios, alguns que são muito novos para nós, como manter a luta nessas condições de isolamento, e por isso a gente vai abrir agora a análise de conjuntura com os companheiros. Deixa eu ver aqui quem já está com a gente. O companheiro Leonardo Péricles, que seria o primeiro, ainda não chegou. Então, eu vou fazer em 5 minutos, tentar ser mais rápida, uma análise de conjuntura pelo movimento aqui de luta de classes, já emendar, né? E depois a gente continua convocando aqui o companheiro Léo Péricles, que também vai fortalecer, colaborar com essa análise de conjuntura pela unidade popular. Então, falando um pouco mais sobre a nossa conjuntura, nós estamos sobre o governo Bolsonaro, né, que foi, embora a gente diga muito que é um inepto, um despreparado, um incapacitado, mas a verdade ele representa uma aliança das elites, incluindo a grande imprensa, que colocaram esse governo para barrar mesmo o processo de avanço, de luta dos trabalhadores por uma sociedade mais justa. Né? E, infelizmente, a gente tem sofrido várias derrotas, mas não é por isso que tem deixado de lutar. Eu acho que um momento muito emblemático, uma imagem emblemática desse momento que nós estamos vivendo são as filas na Caixa Econômica, para buscar o auxílio emergencial, que, inclusive, o auxílio emergencial ele foi uma pressão da esquerda, dos movimentos sociais, para que fosse garantida uma forma de sobrevivência para os trabalhadores informais, para os trabalhadores desempregados, que estão, nesse momento, sem condições de fazer isolamento e não comer, não viver, não pagar aluguel, não tem condição. Então, para que esses trabalhadores pudessem resguardar a sua saúde e ficarem isolados, nós, entre outras propostas que fizemos, como taxar riquezas, como suspender pagamento da dívida pública, investir isso na preservação da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras de toda a sociedade, ter também a proposta de um auxílio emergencial que ficou aí entre R$600, né, para a maioria das pessoas. Só que esse auxílio emergencial, ele está sendo colocado na Caixa Econômica e as pessoas têm que se aglomerar para ter direito, para conseguirem sacar esse auxílio, e o que a gente tem visto é que o auxílio descaracterizou totalmente. Ao invés de ser um auxílio para preservar a saúde dos trabalhadores, ele tem significado um momento de risco para muitos trabalhadores e trabalhadoras que se aglomeram na Caixa Econômica, e a Caixa e o governo ainda não conseguiram organizar isso de forma que esse auxílio chegasse às pessoas, assim como a saúde, toda assistência deveria chegar às pessoas, sem a necessidade de correr esse risco. Nós vivemos um momento que, segundo dados do IBGE, nós temos um aumento do desemprego, né, já também colocando aqui os efeitos da pandemia e do fechamento aí do comércio, de indústrias. Então, estamos com 12,2% de desempregados nesse trimestre, agora que encerrou em março, e temos mais de quase 13 milhões de pessoas desempregadas, fora quase 40 milhões de trabalhadores da informalidade, o que significa que, além dos desempregados, nós temos uma grande população de trabalhadores sem nenhum direito, sem nenhuma garantia.
E, fora isso, nós temos a medida provisória, que retira medida provisória 936, que retira direitos, inclusive, de quem está empregado, que pode sofrer cortes de 25%, de 50%, quer dizer, de repente ser retirada metade do salário, 70% e até 100%, se de repente o patrão resolver suspender, né, o contrato. Então, estamos vivendo um momento realmente de muitas retiradas de direito e de a gente ter esse impedimento de ir às ruas para lutar pelos direitos dos trabalhadores. É um desafio grande nessa conjuntura e nós vamos continuar conversando com isso, mas agora eu vou passar a bola para o companheiro Leonardo Péricles, que já está aqui. Boa tarde, Léo. Boa tarde, tudo bem? Deixa eu lhe situar aqui. A gente já fez uma apresentação do significado do 1º de maio para a classe trabalhadora, porque durante essa história, o 1º de maio foi muitas vezes desvirtuado. Depois a gente já iniciou aqui a análise de conjuntura. Eu comecei pelo movimento Luta de Classes. Antes de passar a bola para você para fazer a análise de conjuntura pela Unidade Popular, eu queria contar para você e para os nossos companheiros e companheiras que estão acompanhando uma memória que eu tenho da infância. Meu pai era operário da COSIPA, em Santos, e num dia 1º de maio a gente se arrumou, a família toda, né? A gente vivia naquela circunstância de trabalhadores de muita pobreza, se arrumou com as melhores roupas para ir para um clube. Eu nunca tinha entrado num clube, acho que eu tinha uns 6, 7 anos, para uma festa de 1º de maio. Na minha infância, o 1º de maio ficou aquela imagem de todos os trabalhadores sendo recebidos pelo patrão e pelo sindicato para receber um presente, uma cesta, uma coisa muito bonita. Anos mais tarde, quando eu comecei a militância, eu me lembrei desse momento, para a gente ver como é que as nossas datas são cooptadas e por que ano após ano, nós temos que fazer esse resgate histórico, para lembrar que o 1º de maio não é um dia em que o trabalhador recebe presente do patrão. 1º de maio é um dia da luta da classe trabalhadora, não só por direitos trabalhistas, mas por uma sociedade mais justa. E com isso, eu passo a palavra ao companheiro Léo para fazer, em 10 minutos, a sua análise de conjuntura. Léo, quando estiver faltando 2 minutos, eu entro no quadro, aí você já sabe que é para encerrar, tá certo? Tá, eu não estou te vendo, porque nós estamos fazendo aqui do meu celular, mas enfim, a gente vai... Tem um companheiro aqui ajudando também, aqui, ele vai me avisando. Então, primeiro, boa tarde, né, aos companheiros e companheiras, camaradas do MLC, Movimento Luta de Classes, para os demais companheiros e companheiras que estão nos assistindo, né? Uma saudação especial para o conjunto da classe trabalhadora, da classe operária desse Brasil e desse mundo, né? Nesse nosso dia, que, como a Lenilda lembrou, sempre foi um dia de luta, de resistência. Então, antes, nós temos um pouco a comemorar, né? Comemorar a importância da gente estar aqui, lutando, se organizando, resistindo, né, a todas as ofensivas que o grande capital vem fazendo nos últimos anos, né? E lutar, porque nós temos muitas bandeiras, muitos... Oi? Tá me ouvindo? Oi, vocês estão me ouvindo? Alô? Eu não estou ouvindo nada. Léo, quando estiver faltando 2 minutos, eu... Oi. Você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Resistindo, né, a todas as ofensivas que o grande capital vem fazendo nos últimos anos, né? Eu não estou ouvindo nada. Porque nós temos muitas bandeiras. Oi. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Eu não estou ouvindo vocês. Só um minuto. Não está dando para ouvir nada. Não está ouvindo nada. Eu não estou ouvindo nada. Oi? Nada. Parece que o microfone dela está desligado. Eu não estou ouvindo ninguém. Não sei se estão me ouvindo. Estão ouvindo, todo mundo te ouvindo. Tá, então, dando continuidade aqui, então, falar da importância da classe trabalhadora, né? Nesse momento de pandemia, nós vemos, né, sem nós, trabalhadores e trabalhadoras, nada é produzido, né?
os patrões que estão comandando essas carreatas, né, se eles são tão centrais para a obtenção do lucro, para a produção das riquezas, por que estão pressionando tanto para os trabalhadores e trabalhadoras voltarem, né? Então, vejamos, por que eles não resolvem o problema? Porque, realmente, quem produz a riqueza não é a inteligência, a esperteza dos patrões, mas somos nós, trabalhadores, com fruto do nosso trabalho, né? Que gera o conjunto das riquezas, que multiplica as riquezas, que, infelizmente, nesse sistema capitalista que a gente vive, são apropriadas por uma minoria, e eu quero falar um pouco disso aqui, né? Primeiro que nós, e também lembremos que nós trabalhadores, nós classe trabalhadora, quem está nos assistindo, quando fizer essa referência de classe trabalhadora, lembremos, é o conjunto daqueles que vendem sua força de trabalho para viver, independente se tem carteira assinada ou não. Se eu estou desempregado, eu componho o exército de reserva dessa classe trabalhadora. É um exército de milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras, de bilhões de trabalhadores mundo afora, né? E somos responsáveis por edificar esse mundo. Então, acho que isso é uma questão importante. Nos sintamos trabalhadores e trabalhadoras. Nesse período de pandemia, se resgatou isso, né? Milhares de pessoas que não conseguem trabalhar por conta da necessidade correta da pandemia, da quarentena, e aí precisam de recursos, de ajuda do governo, enfim, porque senão não conseguem se manter, né? E não conseguem justamente porque não podem vender sua força de trabalho, né? São centrais, são trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, que não têm os meios de produção na mão, as fábricas, as terras, as usinas, os bancos, que dependem unicamente para viver e vender sua força de trabalho. Então, vejamos que somos todos trabalhadores, embora 70% da classe trabalhadora no Brasil hoje não tenha carteira assinada pelo crime cometido por vários governos nos últimos anos, em especial por Temer, por ter feito a reforma trabalhista e ter sido mantido por Bolsonaro essa política assassina, porque boa parte de nós, trabalhadores e trabalhadoras, podíamos ter um sistema de proteção muito mais eficaz, tendo a carteira assinada, né, os direitos trabalhistas garantidos, que foi conquista de muitas lutas, de muitos 1º de maio, de muitas greves, de muitas manifestações de sangue que a classe trabalhadora, dos nossos irmãos e irmãs do passado, deram para que a gente tivesse esses direitos garantidos, e hoje estão sendo destruídos os direitos trabalhistas, né? Então, lembrando que somos todos trabalhadores, mesmo não tendo carteira assinada, mas vendemos nossa força de trabalho para poder viver. Saudar o conjunto dos trabalhadores que, mesmo debaixo dessa pandemia, cumprem serviços essenciais, então os trabalhadores, por exemplo, da área da saúde, né? Trabalhadores em serviços essenciais, como supermercados, né? Padarias, farmácias, enfim, que estão fazendo com que o conjunto do restante dos trabalhadores, da população, possa viver nesse período. Então, uma saudação especial para esse conjunto de trabalhadores que, inclusive, estão trabalhando hoje, no 1º de maio. Dizer o seguinte, que essa crise econômica, que nós estamos vendo ela de forma mais profunda agora, ela não começou com a pandemia, ela começa muito antes, ela é um produto do sistema capitalista, desse sistema que se apropria, que uma minoria se apropria da riqueza gerada por bilhões de pessoas, né? Então é importante lembrar isso, esse sistema que 1% da população tem a riqueza maior do que os outros 99% no mundo, que faz com que 6 homens ricos, muito bilionários, brancos, né, fruto dessa classe dominante que, além de ser muito rica, ela também é branca europeia, com raízes europeias, né, com as tradições que vieram invadir o nosso país aqui e impor a divisão de classe no nosso país, impor a exploração, impor o racismo, impor diversas medidas para garantir que a exploração, que eles continuem acumulando tanta riqueza. Pois é, essa classe dominante aqui no Brasil, 6 homens são mais ricos que metade da população do Brasil. E eu quero falar quem são essas pessoas, que nós estamos ficar lembrando. Eles têm nome, esses grandes capitalistas, né? Joseph Safra, que é o mais rico do Brasil hoje, dono de um conglomerado de indústrias, de empresas, de bancos, né? Jorge Paulo Lema é outro também responsável com uma fortuna de mais de 10 bilhões. Eduardo Saferin,
Marcel Herman Teles, Carlos Alberto Sicupira, Alexandre Bering, né? E o sétimo, inclusive, esse Luciano Hang, não é à toa que fez grande campanha para o Bolsonaro, esse velho da van, como é conhecido, que fez grande campanha para o Bolsonaro para ficar mais rico, explorando, super explorando. Por isso que ele defende a carteira verde e amarela, porque ele tem 3,6 bilhões de patrimônio, de dólares. Essa é a riqueza desse cara. Por isso que ele defende aumento ainda maior da superexploração de nós trabalhadores e trabalhadoras, pois esses homens são responsáveis pelo principal sofrimento que nós, trabalhadores e trabalhadoras, vivemos no Brasil hoje, né? E é muito importante lembrar, né, que não é verdade que não tem alternativa para essa pandemia que nós estamos vivendo, porque fica parecendo que é algo pré-determinado. Não tem outro jeito. Está acontecendo a pandemia e ela acontece porque tinha que acontecer mesmo, vai morrer muita gente e paciência, nós temos que combater, e claro, tem que combater mesmo o Covid-19, mas não tem outra alternativa. Então, eu quero lembrar, esses homens ricos, bilionários, somados ao outro 1% de bilionários no mundo, defendem qual política para nós, trabalhadores e trabalhadoras? Primeiro, que a gente trabalhe mais a cada dia. Todos aqui viram o que aconteceu nesse último período. Eu falei da reforma trabalhista, ela é para quê? Para você não ter carteira assinada, para aquela jornada de trabalho de 8 horas deixar de existir. Porque um trabalhador no setor informal, e aqui quem estiver nos assistindo, se for motorista de aplicativo, um entregador de alimento, um ambulante, um trabalhador camelô, né, que vende coisa no sinal, quantas horas você precisa trabalhar para conseguir o mínimo de sustento para você viver? Se chover, se você ficar doente, que garantia que você tem? E isso não é à toa que é provocado, isso foi organizado mundo afora, fazer reformas trabalhistas para acabar com os direitos que foram conquistados pela classe trabalhadora, como carteira assinada, fundo de garantia, licença maternidade, descanso remunerado, são medidas fundamentais para nós trabalhadores. E eu falo isso porque as medidas são essas, ou seja, de aumentar enormemente a exploração, porque aparentemente você não tem um patrão ali, mas tudo que você está vendendo, está produzindo, está fazendo, está indo para gerar lucro para uma minoria, né? E pior, porque tentam passar um aspecto de ser um empreendedor. Não é, trabalhador e trabalhador. Nós somos todos trabalhadores e trabalhadoras. Vendemos a nossa força de trabalho, como eu falei no início. Então, aumenta a jornada de trabalho. Mesmo aqueles que estão empregados, qual trabalhador que trabalha realmente 8 horas? Tem o tempo de deslocamento para ir, para voltar, tem o tempo de almoço que você tem. Enfim, é uma jornada de 10, 12, 13 horas por dia, né? E no mundo inteiro se trabalha, com raras exceções, para aumentar a jornada de trabalho. Claro que tem lugares que resistiram. Na França, por exemplo, os trabalhadores fizeram greves homéricas, imensas, grandes, gigantescas mobilizações e barraram a reforma da Previdência lá. Então, lá não passou, né? Mas fruto do grau de organização da classe operária trabalhadora na França. Então, esse exemplo precisa ser seguido. Mas, justamente, trabalhamos muito e nos alimentamos mal, porque a comida é muito cara. E quando a gente se alimenta mal e trabalha muito, ficamos muito cansados, nos alimentamos mal e o resultado é ter imunidade baixa. Então, o conjunto da boa parte da humanidade, que nós somos a maioria da humanidade, nós estamos submetidos, por estarmos com esse grau de estresse de trabalho e de alimentação precária, estamos submetidos a ficarmos mais passíveis de ficarmos doentes, por exemplo, com um vírus desse, que é o Covid-19. Então, veja que está ligado às coisas, né? Era possível, boa parte dessa humanidade está com muito mais condições de enfrentar o vírus, e isso pouco é falado. Então, eu queria entrar nesse elemento, né? Os capitalistas querem nos matar. E esse é mais um exemplo, aumentar a jornada de trabalho, superexploração, aumentar o valor dos alimentos. Nós não temos acesso ao que é melhor produzir, e pega o Brasil. É um dos maiores produtores de carne do mundo, segundo maior produtor de carne do mundo, de frutas, de alimentos muito saudáveis, que são enviados para a Europa, para a China, para os Estados Unidos, e não para o nosso povo se alimentar. O melhor café do mundo vai para fora. Então, veja a situação. Nós não temos direito ao fruto do trabalho, daquilo que nós geramos. Então, eu quero levantar essa bola, que isso é um problema grave. E para
avançar aqui para terminar, que eu acho que meu tempo está acabando. Esse governo atual do Brasil é um governo dos militares e dos banqueiros, é importante lembrar isso, né? Não é só incompetência do Bolsonaro, mas do conjunto do governo, que há setores, inclusive, ditos de esquerda, que começam a fazer uma campanha de sair o Bolsonaro e entrar Mourão. Mourão é corresponsável por isso que está acontecendo, por esse caos. É um governo que nem os números, que a Lenilda falou aqui, são as estimativas que são colocadas, né, por alguns órgãos como o IBGE, mas os números oficiais do governo sobre desemprego, saiu na imprensa esses últimos dias, né, várias denúncias mostrando que o governo não divulga os dados oficiais de emprego e desemprego desde janeiro. Então, um governo que esconde dados centrais oficiais importantes sobre a situação que vive o Brasil, né? Então, isso é uma das coisas, não é só subnotificação do Covid, mas também subnotifica o número de empregado e desempregado, que, na verdade, nem divulgam. Então, acho que isso é uma questão. Esse é o governo da dívida pública, porque ele continuou o pagamento que outros já fizeram, todos os governos anteriores, desde a ditadura, pós-ditadura, pagaram esse crime que chama dívida pública. São bilhões, trilhões, que são dados para o grande capital financeiro, uma dívida que já foi paga várias vezes, né? E é importante lembrar que é um montante de recursos que poderia resolver o problema da saúde nesse momento de pandemia, por exemplo, né? Mas é o governo que impôs um trabalho ainda mais precarizado, porque manteve a reforma trabalhista e cria outros mecanismos, como a carteira verde e amarela, enfim, precariza ainda mais as condições de trabalho do conjunto de nós trabalhadores e trabalhadoras, que impõe uma humilhação muito grande. Eu peguei aqui a Lenilda falando no final sobre o auxílio emergencial. Esses dias eu já tive que ir à Caixa Econômica para resolver problemas, e ontem estava, por exemplo, gravei um vídeo no meu Instagram, depois assistam, eu estava na fila da Caixa Econômica, tinha umas 300 pessoas na frente, essas pessoas, deu 2 horas, não foram atendidas, e ficaram ali, um olhando para a cara do outro. A imensa maioria dessa fila era para ter acesso ao auxílio emergencial. Então, pessoas, inclusive, boa parte que foi até aprovado, mas não conseguem sacar o dinheiro. Assim, é um crime isso que o Bolsonaro vem fazendo, porque existiam outros mecanismos, convênio com outros bancos, casa lotérica, tinha muitas possibilidades de garantir que esse pagamento fosse feito de imediato, que não precisasse do conjunto de trabalhadores e trabalhadoras estar sendo tão humilhado como estão sendo nessas filas da Caixa, e outras se aglomerando, fazendo algo que toda a recomendação mundial mostra que as pessoas não podem se aglomerar e ficam na porta das caixas econômicas, né, se matando, né? Então, veja que governo é esse, né, do caos, que impõe o caos ao conjunto de nós trabalhadores e trabalhadoras. Então, é um governo que merece ter fim. É um governo que o conjunto, cada dia mais pessoas no país veem que não apresenta alternativa nenhuma para resolver os seus problemas. Então, por isso, hoje, às 20h30 da noite, tem um grande panelaço, que a iniciativa foi feita por nós da Unidade Popular e pelo conjunto dos nossos movimentos. Então, eu queria dar uma saudação efusiva à nossa militância, porque nós fizemos 2 últimos grandes panelaços. Inclusive, o último foi no dia 21 de abril, que foi um grande panelaço das periferias, das favelas, onde a gente conseguiu mostrar a indignação do povo pobre, porque até então os panelaços vinham sendo feitos de forma correta por setores da classe média, né, que estão indignados e têm que fazer mais. Mas agora não tem só esses setores, a classe trabalhadora está entrando na jogada, o povo pobre das periferias está entrando na jogada, e nós da Unidade Popular temos cumprido um papel central de convocar o nosso povo para fazer panelaço, que é a forma de luta que nós temos nesse momento. Não é que a gente tem ilusão que os panelaços vão derrubar o Bolsonaro, mas contribuem para enfraquecê-lo. E o momento que nós temos, como não podemos ir às ruas aos milhares, aos milhões, nós podemos enfraquecer esse governo do Bolsonaro, desgastá-lo ao máximo, e isso está sendo muito bem cumprido com os panelaços, que nós da Unidade Popular não recuamos em nenhum aspecto, e pelo contrário, estamos convocando um novo panelaço hoje, que teve adesão de frentes, como a Frente Povo Sem Medo, né, de movimentos importantes, outros variados, país afora. Então, eu queria saudar também esses movimentos que se incorporaram a esse panelaço, e que a gente tem um grande panelaço hoje, às 20h30 da noite. Contamos com toda a nossa militância em
peso, né? Inclusive porque já recebi muitas mensagens hoje de companheiros e companheiras que acordaram cedo nesse trabalho de campanha solidária, de rede solidária que nós estamos fazendo nos bairros, devidamente, com a máscara, com equipamento de segurança, estão visitando porta em favela, em periferia. Fico até emocionado com isso, porque é um trabalho muito sério, né, que a nossa militância está fazendo, né, e indo conversar com o povo, mesmo debaixo dessas condições. Claro, aqueles que têm condição, os mais jovens, é a turma que está na linha de frente fazendo isso. Então, eu queria saudá-los. Eu mesmo, inclusive, estava também numa favela aqui do lado da minha casa hoje de manhã, eu e o João, que inclusive está ajudando aqui na transmissão, e nós tivemos lá conversando com o povo e convocando esse povo para o panelaço hoje, né? E o povo está animado. Isso que é a coisa que também deixa a gente muito feliz, e sigamos aí nessa grande luta, nos preparando para esse próximo período. Por fim, nos perguntaram sobre a live das centrais sindicais hoje, né? Por que a gente não está? Primeiro que é o seguinte, uma live que se propõe a um ato, que se propõe a juntar Fernando Henrique Cardoso, Alcolumbre, Rodrigo Maia, o PSDB, o DEM, enfim, esses setores foram responsáveis nos últimos anos e até década, porque lembre-se que o Fernando Henrique Cardoso foi presidente na década de 90, de 94 a 2002, foram responsáveis por os grandes crimes contra o nosso povo e contra a classe trabalhadora em especial, retirando direitos, privatizando, atacando o patrimônio público, enfim, são muitas medidas. E Alcolumbre e Maia estão na linha de frente da reforma trabalhista, da Previdência, enfim, desses últimos anos de grandes ataques, né, a nós, trabalhadores e trabalhadoras. Então, não tem menor condição da gente fortalecer a campanha de conciliação de classe que alguns setores dessas centrais vêm fazendo já há alguns anos. Então, nós entendemos que o caminho é a luta e não a conciliação. Nós entendemos que o caminho é a articulação a partir da classe trabalhadora. Uma frente ampla é importante, mas o centro dessa frente ampla somos nós, trabalhadores e trabalhadoras, a unidade da classe trabalhadora no Brasil. E nós precisamos forjar essa grande unidade. Quem consegue deter o fascismo que está em curso, que no nosso país o fascismo se anuncia, se organiza, inclusive está até no governo, né? Lembramos, a partir do próprio presidente, dos militares que estão no poder, que têm concepções fascistas, a derrotar o fascismo, historicamente, é necessária a mobilização de milhões, a mobilização central da classe trabalhadora, que é o único setor que leva essa luta até o fim. Então, nós precisamos articular grande frente a partir da classe trabalhadora. E é o que nós estamos nos esforçando, fazendo as mobilizações que estamos fazendo. E, por fim, porque já me pediram para concluir, nesses momentos de crise, nós lembremos que são momentos em que o novo começa também a se desenvolver. Por mais ataques, por mais retirada de direito, por mais mortes que vem acontecendo com o Covid-19, né? Com uma situação caótica que, em muitos momentos, nós, trabalhadores e trabalhadoras, estamos submetidos, mas não nos esqueçamos que, nesses momentos, surge muita coisa importante. As redes de solidariedade nos bairros, né? Muitas iniciativas independentes que estão surgindo nas favelas, nos bairros pobres, né? Muita gente se rearticulando, né? E isso é muito importante. A própria unidade popular ela é fruto desse último processo, desde a jornada de junho de 2013, de novas forças que vêm surgindo, e esse novo vem ganhando força. Então, vejamos, a pandemia, em algum momento, vai passar até pelo trabalho do conjunto de trabalhadores no mundo que estão enfrentando mesmo, cientistas, que estão criando condições desse enfrentamento, que ainda é desigual, mas ele está acontecendo e nós vamos conseguir superar o período da pandemia. E nós precisamos trabalhar para sair muito mais forte desse processo da pandemia do que nós entramos, com mais articulação, com mais força no meio do povo. Quem vai decidir a jogada é o povo pobre, é a classe trabalhadora nesse Brasil. E nós, da UP, acreditamos muito no nosso povo, ao contrário daqueles que ficam, inclusive, criticando, falando que tem setores do povo que são burros, porque votaram no Bolsonaro. 89 milhões, que foi a imensa maioria, não votou nele. Boa parte dos eleitores, daqueles que votaram no Bolsonaro, já chegaram à conclusão que erraram, que aquele não era o caminho, e beleza. E são muito bem-vindos nesse grande
movimento pela vida, esse grande movimento que, inclusive, se propõe a superar o capitalismo, que, lembremos, debaixo do capitalismo está reservado isso que está acontecendo. Eu queria fazer uma pequena comparação. Do nosso lado aqui tem um governo popular, aí sim popular, da Venezuela, que é muito criticado o mundo afora, que o Bolsonaro, inclusive, está tentando expulsar os embaixadores, né, os diplomatas da Venezuela aqui no Brasil, inclusive, dando uma grande saudação para Fred Meregotti, que hoje cumpre o papel de embaixador, e o conjunto dos diplomatas venezuelanos, que devem permanecer e resistir, porque o nosso povo gosta de vocês. Eu queria dizer que esse povo lá, que ainda não atingiu o socialismo, mas enfrenta o capitalismo nas ruas, nas lutas populares, e nesse último período fez quarentena de forma correta, tem pouquíssimos casos de Covid-19 lá, porque tem comando e tem organização do povo garantindo a solidariedade em cada canto da Venezuela, não é só o governo. As organizações populares estão garantindo condições para o povo não morrer de fome. Inclusive, uma coisa que não está acontecendo lá é fome, porque tem organização popular garantindo condições do povo viver. Isso aqui do nosso lado. Em Cuba não vive um caos, como estão vivendo nos Estados Unidos, que é o país modelo do capitalismo no mundo, é o que mais tem caso de Covid no planeta. Sabe por quê? Porque o capitalismo não se preocupa com a vida de ninguém, se preocupa com lucro. E são tão burros esses capitalistas que não conseguem nem parar e perceber que é o único jeito de combater a Covid é a quarentena. Nem isso eles conseguem fazer de forma correta nos Estados Unidos, e veja o que está acontecendo lá. Esse modelo é o do capitalismo, esse não nos serve. Por isso, nós defendemos o socialismo. No nosso nome já vem Unidade Popular, nosso lema central, pelo socialismo. E nós trabalhamos para a superação desse sistema capitalista, para um sistema que realmente garanta condição de vida e vida em abundância para a maioria do nosso povo, para a classe trabalhadora do nosso país. Então, sigamos, camaradas, uma grande saudação aí, 1º de maio, de luta combativa, mesmo debaixo das condições que nós estamos vivendo. Desculpa ter passado um pouquinho aqui o tempo, e forte abraço, camaradas. Sigamos. Companheiro Léo, muito obrigada por suas colocações, né? Muito importante tudo que você colocou aí, as várias reflexões que nós ouvimos com o companheiro Leonardo Péricles, que é presidente da Unidade Popular e vai avançar essa Unidade Popular. Nós vamos agora ouvir a companheira Priscila Voit, que também vai ter 10 minutos. Priscila, quando estiver perto de terminar, eu já apareço aqui no quadro, aí você já sabe que é o encerramento. Vamos sair eu e o Léo, e fica aí um movimento de luta nas vilas, bairros e favelas, representado hoje aqui pela Priscila. E eu, antes de passar para a Priscila, uma saudação, são vários os comentários dos companheiros de todo o país, né, que estão são 7 minutos de fala, o Pedro está aqui corrigindo, então eu aviso, viu, Priscila? Quando tiver em 5 minutos eu apareço aqui. Antes de passar para a Priscila, e com um grande agradecimento ao Léo por essas colocações importantíssimas que ele fez, saudar todos os nossos companheiros do Brasil inteiro que estão aqui se colocando nos comentários da nossa live. Daqui a pouco a gente passa para a fase de responder algumas perguntas, alguns questionamentos. Então, agora, Priscila, é com você. Boa tarde, companheiros, companheiras que estão assistindo. Agradecer a companheira Lenilda, o companheiro Léo, pela grande contribuição assim, da análise de conjuntura e pela retomada histórica do dia 1º de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, né? Porque eu acho que isso é fundamental, como o próprio Léo falou, né, da gente se identificar enquanto classe trabalhadora e retomar esse histórico de luta e do dia simbólico que é hoje, né? Da luta mundial, internacional dos trabalhadores pela sua libertação, pela sua emancipação. E de lembrar que quem realmente produz a riqueza do nosso país e do mundo é a classe trabalhadora, né, e não os patrões. Por isso, realmente, nesses momentos, né, de pandemia e de quando os trabalhadores precisam parar, né, para se cuidar por uma questão de uma greve, é tão ameaçador para os patrões, né, a paralisação dos trabalhadores. Eu sou Priscila, então, eu sou da Coordenação Nacional do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, e sou do Rio Grande do Sul, sou presidente estadual da Unidade Popular pelo Socialismo aqui também. E
já aproveito para fazer um convite, hoje às 18 horas no canal do MLB, no YouTube, vai ser feito o lançamento do nosso documentário dos 20 anos, né, de luta do MLB, que existe desde 99, lutando pelo direito à moradia, pela reforma urbana e pelo socialismo. E nesse momento, né, que a gente vive da pandemia, do Covid-19, falar em reforma urbana, né, da reforma urbana e da luta pelo socialismo é necessário mais do que nunca, né? Porque o MLB já levanta essa bandeira de diversas medidas que a gente, enquanto MLB e UP, apresenta há bastante tempo, né? Não só para o momento do Covid-19. Então, a reforma urbana enquanto um direito à cidade, enquanto um direito aos trabalhadores e às trabalhadoras, né? Há direito à moradia, à saúde, à educação, ao transporte público, né? Aos direitos sociais mais básicos, são debates que a gente faz, né, no MLB, do que é a reforma urbana popular que a gente acredita, né? A destinação dos imóveis ociosos para fins de moradia popular. E quando a gente pensa na pandemia do Covid-19, nesse momento, a gente fala, vamos abrir esses imóveis para as pessoas terem onde morar, né, para a população em situação de rua ter onde ficar e se proteger. Quando a gente fala do direito à água, o direito ao saneamento básico, a gente está falando da reforma urbana e é uma luta histórica nossa e que só prova que a luta dos trabalhadores, a luta do movimento popular, ela é mais do que acertada, né? Ela é urgente e necessária para que a gente possa sobreviver. E acho que, trazendo alguns dados, né, acho que o Léo trouxe um pouco disso, a Lenilda também, da questão da renda básica e dessa renda emergencial que foi aprovada, e de que muitos trabalhadores, né, não estão conseguindo acessar. A maior parte do povo, né, das periferias, das favelas, das ocupações, são trabalhadores informais, né? Então, nesse bojo dos 12 milhões de brasileiros desempregados, dos mais de 40 milhões de trabalhadores informais, que hoje estão sem, de fato, conseguir arcar com seus custos de vida mais básicos, né? Então, a renda mínima, ela foi uma medida aprovada pela pressão popular, né? O Bolsonaro queria propor R$200 apenas. E a luta popular aprovou 600, e que ainda é muito pouco, perto do irrisório salário mínimo, que também é aprovado, que é R$1.045, mas o salário mínimo hoje do povo brasileiro devia ser pelo menos R$4.500. Então, uma das nossas medidas de luta também é que, no mínimo, essa renda emergencial deveria ser um salário mínimo, e mais que isso, né, que a gente precisa lutar que o nosso salário mínimo ele seja o valor real, né, que deveria ser 4 vezes mais do que ele é hoje. Então, a luta de que a gente apresenta, né, da suspensão dos despejos, né, da suspensão do pagamento da taxa de água, de luz, são medidas fundamentais nesse momento para que a gente possa conter e preservar a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Né? A gente sabe que, infelizmente, no sistema capitalista, como o próprio Léo disse, não é a vida das pessoas que importa, né? É o lucro. E a gente vive num país onde 52 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza, com R$140 por mês. E isso significa R$4 por dia. Acho que todo mundo deve lembrar que no início do ano passado, o Bolsonaro fez uma declaração de que não existia fome no nosso país. E, segundo a ONU, 5 milhões de brasileiros passaram em 2018, pelo menos, sem fazer uma refeição ao dia. Então, a gente vive uma situação muito difícil em que 821 milhões de pessoas no mundo não têm acesso regular a alimento, e cada 5 minutos uma criança morre vítima da sequela da desnutrição. E não é porque falta alimento no mundo, né, como o próprio Léo disse, sobra alimento. E essa é a desigualdade, essa é a principal contradição do sistema capitalista. Não falta riqueza, ela sobra. O problema é que a apropriação dessa riqueza não é para o bem-estar do nosso povo, da nossa classe. É para meia dúzia de burguês seguir enriquecendo em cima do suor, do sangue, do assassinato de milhões de homens, mulheres, do nosso povo trabalhador. Então, e esse momento do Covid-19 põe a nu toda essa desigualdade, né? Põe a nu todo o caráter desse sistema capitalista, que é um sistema assassino, né? E tem um dado, inclusive, do jornal que a gente constrói, do nosso jornal A Verdade, que a
A FAO, que é uma organização para a alimentação mundial, ela aponta um dado de que seria preciso investir 25 bilhões de dólares para que a gente pudesse acabar com a fome no mundo em até 2030. Isso significa 5% do investimento que os Estados Unidos usou de gastos militares, né? Menos de 5% do que foi usado em gastos militares. Então, isso mostra qual é a prioridade do sistema capitalista, né? Quer fazer guerra, quer dominar mercado, quer dominar povos e assassinar os povos e não a vida, né? Então, acho que esses dados mostram de que a nossa organização, né? É o povo organizado que vai poder mudar a situação que a gente vive, né? Como eu estava falando do salário mínimo, né? Se o brasileiro, né, o povo brasileiro, precisaria receber, para ele receber o mesmo que os ricos ganham em um mês, ele precisaria trabalhar 19 anos recebendo um salário mínimo. Ou seja, essa falsa ideia jogada, né, trabalhe, se esforce e você vai ficar rico, isso não é verdade, né? Porque quem mais trabalha nesse país é quem menos tem. Quem mais trabalha nesse país é quem está em risco, com a sua vida posta em risco, tanto os trabalhadores da ponta, nos serviços essenciais, quanto os trabalhadores informais, os que estão desempregados nesse momento, né? Então, esse é o momento que a luta de classe se acirra no país, se acirra no mundo, e que a gente precisa fortalecer essa organização popular, né? E o MLB tem feito essa organização através de redes de solidariedade aos trabalhadores na periferia, né? E através dos panelaços, né, que é o P, o MLC, o MLB tem construído juntos com a classe trabalhadora, porque a saída para essa crise que a gente está vivendo não é a conciliação de classe, né? Acho que tem diversos setores que apostam nessa mesma saída de novo, né? Vendo alguns representantes da burguesia vendo o barco afundar, pulando do governo e apostando nessas pessoas como se essas que já traíram o nosso povo historicamente fossem resolver e não vão resolver. A nossa unidade, a nossa luta é na rua, é com a classe trabalhadora, é com o povo pobre do nosso país. Esses milhões de explorados, de oprimidos que vivem na miséria. E é com esses trabalhadores que nós nos aliamos. É com esses trabalhadores que há 20 anos o MLB constrói as lutas e é do lado desses trabalhadores que nós seguimos hoje. Por isso, o nosso panelaço hoje, às 8 horas, às 8h30, é para mostrar que o nosso povo não está satisfeito com a situação de miséria, de fome, que o governo Bolsonaro não nos representa. É um governo de banqueiro, é um governo de militares, de milicianos, que tem uma política genocida deliberadamente para assassinar o nosso povo. Bolsonaro esteve aqui em Porto Alegre, inclusive ontem, para a posse de um troca de um general, e foi recebido com muito panelaço em Porto Alegre. E hoje vai ser um panelaço ainda maior no país inteiro, para a gente dizer em alto, bom som, que Bolsonaro não nos representa, que o povo trabalhador está cansado da miséria e da fome, e que a alternativa é o poder popular. É o povo no poder, é a construção do poder popular e do socialismo. O capitalismo é um sistema de miséria, de fome, que nos explora, que nos humilha, que nos assassina, que não é possível ter uma vida digna dentro desse sistema, né? Então, esse é o momento de ampliar a nossa ligação com a classe trabalhadora, com o nosso povo, ser solidários, construir o panelaço para que a gente, num próximo período, possa ocupar as ruas para derrubar esse governo pelas nossas mãos, né? Porque não vai ser Mourão, não vai ser nenhum desses representantes do Congresso, Maia, Columbre, que vai resolver o nosso problema. É o poder popular, é o povo no poder, é a construção do socialismo, que é a nossa saída. Então, por isso, nós temos muita luta para construir aí pela frente, e tenho certeza que vamos sair vitoriosos. Obrigada aí, e aí seguimos no nosso debate. Obrigada, companheira Priscila, por essa contribuição também muito importante ao nosso debate. Nossa saudação a todos os companheiros do MLB que estão fazendo um trabalho corajoso em todo o Brasil, levando solidariedade da forma correta, em cada local, em cada casa. Devia ser isso que, né, os trabalhadores deviam contar nesse momento para chegar ao auxílio emergencial, não o auxílio emergencial, como o Léo colocou muito bem, que amplia o risco contra a vida dos trabalhadores, mas um auxílio emergencial que chega onde eles estão. E o movimento
de luta nos bairros, vilas e favelas, está dando uma importante contribuição nisso. Bom, agora nós vamos ouvir a companheira Gabriela, que é do Movimento de Mulheres Olga Benário, um movimento nacional de organização feminista, classista das mulheres trabalhadoras. Companheira Gabriela, nossa saudação a você, agradecemos por essa participação e vamos ouvir, então, a sua análise de conjuntura, porque muitas questões que afetam, principalmente de forma mais dura, as mulheres trabalhadoras desse período, né, Gabriela? Primeiro, a gente, né, em nome do Movimento de Mulheres Olga Benário, eu queria saudar essa atividade, essa live, né, essa transmissão, e para a gente é uma honra participar, né, saudar o MLC, a Unidade Popular, os companheiros que estão participando aí também, né, do MLB, Jornal A Verdade. Então, assim, para a gente é muito importante poder estar participando desse 1º de maio, mesmo não podendo estar nas ruas, né, a gente está participando de um 1º de maio, que é o 1º de maio dos trabalhadores e trabalhadoras, né, que quem está falando aqui nessa live são trabalhadores e trabalhadoras, né, da classe trabalhadora. Então, isso é fundamental, né, não é seu Rodrigo Maia que aprovou a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, que está tirando o direito dos trabalhadores, que vai falar em nome dos trabalhadores, né? E aí eu queria saudar essa atividade para falar um pouco da situação das mulheres nessa conjuntura, né? O processo de pandemia ele vai mostrar, para deixar cada vez mais claro as mazelas do capitalismo, o que esse sistema faz com o povo trabalhador no nosso país, né, no mundo. Então, está deixando cada vez mais claro esses problemas do capitalismo. E a gente tem hoje no mundo, né, 70% da população mais pobre do mundo são mulheres. Então, tudo que tiver de pior acontecendo nesse sistema vai estar caindo de maneira específica sobre as mulheres também. Então, a gente vê, para falar das mulheres trabalhadoras, né, a gente vê várias categorias aí que, inclusive, não podem estar fazendo sua quarentena, né? Por exemplo, no teleatendimento é uma categoria que tem muitas mulheres, né? E são, muitas vezes, obrigadas a trabalhar, inclusive, as mulheres que têm mais de 60 anos, né? Se não fosse a luta, inclusive, que o MLC fez em diversos lugares, né? Para que as pessoas possam ter minimamente uma segurança no seu trabalho, né? Mas, mesmo assim, a gente sabe que muita coisa está funcionando sem cumprir as regras de segurança para os trabalhadores e para as trabalhadoras, né? Assim, então, essa trabalhadora, ela volta para casa, né? Tem que cuidar do seu filho, pode contaminar, né, seus parentes, né? A gente vê as trabalhadoras da saúde, né, na linha de frente de todo esse combate à pandemia, né? E também não tem material de proteção, né? As várias denúncias de falta de material, e aí acabam se contaminando também. Quem precisa cuidar acaba se contaminando por falta de investimento, né? Nada mais é do que os anos de sucateamento do SUS, né, que a gente tem que defender, e o SUS só existe porque os trabalhadores e as trabalhadoras lutaram muito para que ele existisse, esse sistema único de saúde. Então, na área da saúde, não são só as trabalhadoras diretamente do cuidado, né, você tem as trabalhadoras da limpeza, né, de várias, não só no setor de saúde, mas as trabalhadoras da limpeza, são principalmente as mulheres que vão limpar os hospitais, vão limpar os postos de atendimento, né? E qual é a relação os direitos trabalhistas que essas mulheres têm, né? Assim, qual é o nível inclusive de proteção também que elas têm? Nenhum, quase nenhum, assim. Então, a situação é muito complicada. O Olga Benário, nacionalmente, está fazendo uma campanha com as diaristas, né, de apoio às diaristas. Por quê? Porque a gente tirou isso da nossa cabeça? Não, porque as diaristas estão sofrendo
muito com essa pandemia, né? Já tem a questão da falta de direitos e tal, e agora com a pandemia a situação fica pior ainda, e a gente viu que não dava, são companheiras nossas que estão precisando de apoio, porque os patrões simplesmente dispensam, não é você sendo diarista, você não tem direito, não tem vínculo nenhum, né? Não tem direitos nenhum, então simplesmente dispensa, não paga, e como é que fica essa família, né? Porque muitas delas sustentam família, sustentam os parentes, né, e tal. Então, é uma situação muito complicada, por isso a gente está fazendo essa campanha nacional de apoio às diaristas, porque a gente vê que a situação não tá fácil, e a gente não tem outro jeito que não lutar, se organizar, se juntar e fazer essas campanhas de solidariedade, né? Como a Priscila falou aqui, as campanhas que a MLB tem feito, né? E o Olga Junto, assim, são muito importantes para a gente conseguir. E isso também é uma forma de mostrar que governo é esse que a gente tem. Quando a gente faz essas campanhas de solidariedade, a gente mostra também para a população cada vez mais, desmascara esse governo e esse sistema. A gente ainda tem as trabalhadoras da educação também, né? Eu não vou conseguir falar de todas as categorias, mas estou citando algumas que tem particularmente, são muitas mulheres, né? Assim, então, as trabalhadoras da educação que estão sendo obrigadas a trabalhar mais até do que se fosse no ensino presencial, que é a questão do EAD, o ensino à distância, né? Então, você tem que trabalhar, primeiro que com os seus materiais, sua internet, seu computador, o seu celular, né, da sua casa, sendo que numa época de quarentena, você está com a sua família dentro de casa, seus filhos, você tem que cuidar. Então, um nível de sobrecarga, né, de todas essas trabalhadoras, né, não só física, como também mental, né, para a mulher, porque a mulher, infelizmente, ainda, até hoje, né, nos nossos ombros que cai a responsabilidade do trabalho doméstico, né, e tal. Então, desse trabalho reprodutivo, né, assim. Então, as educadoras também sofrem muito com essa coisa, e a gente vê que uma coisa que assusta muito e que foi mostrado, colocado em todos os países, é o índice de violência contra a mulher aumentando, né, nesse momento de isolamento social. E aí é importante, né, em vários estados, por exemplo, na primeira semana você já teve um aumento de 50% das denúncias, assim, um índice assim que um crescimento muito grande mesmo, né? E aí é importante o trabalho que o Olga faz, né? Porque as nossas casas de referência que a gente conquistou através de ocupações são 3, são poucas, mas estão funcionando, né? Então é importante a gente também saber no nosso estado, na nossa cidade, alguns outros aparelhos que também estejam funcionando, né? Tem os Disque Denúncia e tal, que estão funcionando, para essa mulher ter condição de ter algum nível de assistência. A gente sabe que o governo Bolsonaro, por exemplo, o ano passado, 0% para os programas de zero, né? Não deu nada para os programas de proteção às mulheres, né? Assim, a vítimas de violência. Então, a gente precisa lutar muito, transformar essa situação, e a gente não tem outro jeito que não se organizando. Por isso que é importante essas lives, o panelaço que vai acontecer mais tarde. Hoje de manhã a gente estava divulgando o panelaço também, num bairro de Belfor Roxo, que é a Baixada Fluminense, que é uma das regiões mais desassistidas do nosso estado, e a população está vendo quem é esse governo, né? Então, o fora Bolsonaro, ele está cada vez mais na ordem do dia, né? Assim, então, a gente precisa fortalecer os panelaços, porque a gente está num governo que diz, diante de mais de 5 mil mortes no nosso país, é um governo que diz, e daí? O que eu posso fazer? E a gente diz que ele poderia fazer, se não fosse um fascista, né? Poderia fazer muita coisa. É um governo que não fez um programa de geração de emprego e renda, e diz que o povo precisa trabalhar, tem que ir para trabalhar, tem que sair para trabalhar.
Que trabalho? Ele não fez um programa de geração de emprego e renda e quer falar alguma coisa, né? Assim, então é fascista, e a gente só combate o fascismo se organizando para o socialismo. Não tem outra forma da gente combater o fascismo e acabar com todas essas mazelas que não se organizando para mudar a estrutura desse sistema, acabar com esse sistema e mudar a estrutura do nosso país, econômica do nosso país, porque a gente está vendo cada vez mais o nosso povo morrer de fome, né? A Priscila falou desses dados da fome e a pandemia só agrava isso. Acho que esse é o recado. Obrigada, Gabriela, por sua contribuição. E essa luta das companheiras do movimento Olga Benário em todo o país, essas campanhas importantes para apoiar, né, nossas companheiras trabalhadoras que, como você disse, estão mesmo carregando esse peso aí desse momento. E agora a gente convida a juventude também, que a juventude está na linha de frente dessa batalha, a juventude tem colaborado fortemente para as campanhas de solidariedade, mesmo se cuidando, porque apesar de serem jovens, não são imunes, nem são super-heróis, mas é uma juventude comprometida, aguerrida e pronta para a luta. Matheus, é com você, então. Bem, é isso aí, camaradas. Uma saudação especial à nossa classe. Agradecer a participação aí dos companheiros e companheiras na nossa live, que assiste essa transmissão. Ressaltar que é fundamental, né, manter acesa a chama do 1º de maio classista, enquanto a gente vê que a social-democracia faz conciliação com os setores da burguesia. O fascismo afronta as liberdades democráticas e despreza a vida do povo. E a classe rica coloca o lucro acima da vida, né? Já nós, a juventude, o nosso povo, a classe trabalhadora, os revolucionários, as revolucionárias, estão nas lutas, nas ruas, nas redes, na linha de frente da solidariedade aos setores mais vulneráveis do povo brasileiro, para enfatizar a importância dessa data e organizar a luta popular, né? A juventude trabalhadora constitui hoje uma das parcelas mais exploradas do nosso povo. Alguns dados demonstram essa realidade. E é importante que a gente conheça eles, é importante que a gente faça pesquisa, que a gente faça a denúncia sobre essa situação, né? Em primeiro lugar, com o governo Bolsonaro, a taxa de desemprego cresceu em 13% e atingiu 14 milhões de brasileiros, como os camaradas falaram atrás, né? E diante dessa grave situação, mais de 4 milhões desistiram de procurar emprego, né? E esses números são de 2019. E de lá para cá aumentaram. Além disso, mais de 30% do total, uma grande maioria, são jovens que estão desempregados, né? Que foram abandonados, mesmo diante do aumento do preço do botijão de gás, do feijão, dos aluguéis caríssimos e da falta de moradia, significando uma porcentagem muito nefasta para a nossa juventude, né? Porque hoje, a cada 10 desempregados, 5 são jovens. E isso é muito grave. E a gente vê também que uma grande parcela dessa juventude se submete aos empregos informais, né? Sem garantia nenhuma que vai ter o que comer, vai poder pagar suas contas, despesas básicas. Muitos jovens pagam mensalidade nas universidades, não podem ajudar as suas famílias em casa, né? Porque não tem essa garantia. E, de fato, a gente tem visto que nos serviços, né, como telemarketing e serviços de entrega, que uma alta taxa de jovens procura a sua sobrevivência, né? Então, sem férias remuneradas, sem fiscalização alguma, sem auxílio, sem saúde mental, com uma jornada de trabalho muito extensa e recebendo um salário que mal dá para comer, né? Ou seja, a classe rica, os patrões, querem que a juventude morra trabalhando, quer que a nossa classe morra de tanto trabalhar, né? E aí, veja, isso é muito grave, né? Porque em meio à pandemia, como os camaradas disseram, né, muitos setores tentam mostrar que a luta de classe está apaziguada, mas, na realidade,
esses partidos burgueses que foram convidados, né, para comemorar o nosso 1º de maio, em meio à pandemia, quis aprovar um projeto de reforma que, na prática, ataca principalmente a juventude trabalhadora, né, que foi a chamada carteira verde-amarela. Então, a Câmara dos Deputados, após aprovar a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, que significa mais chicotada nas costas dos trabalhadores, apresentou e tem apresentado um projeto de medida provisória que vai aprofundar todas essas reformas e esses ataques, né? E um detalhe, isso foi feito online, de forma remota, né? Porque, afinal, para destruir direitos, eles são muito rápidos, né? Ágeis, para pagar o auxílio dos pobres, né? Que passam fome, eles não agilizam, não facilitam, se reuniram na surdina, se aproveitando dessa situação social que é muito grave, se aproveitando da pandemia, se aproveitando da fragilidade em que se encontra o nosso povo, para poder beneficiar ainda mais os patrões, né? Trata-se de uma medida para incentivar um processo de contratação com um grau de precarização muito maior, né? Que pode, por exemplo, permitir uma grande taxa de rotatividade e demissão, porque, se aprovado, os capitalistas vão querer demitir os trabalhadores antigos, né, para recrutar novos sob o chicote dessa medida reacionária, né? Importante a gente ter bastante vigilância, né, porque, apesar de ter aparecido, né, uma revogação, o fato é que o Bolsonaro quer reeditar esse projeto, né, essa medida, e que, portanto, ele ainda continua tramitando, né, no governo. Não só esse projeto, mas outros projetos de precarização e de ataques aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, especialmente da juventude, né? A gente não pretende se alongar muito, né? Até para dar oportunidade de dialogar, enfim, de ter as perguntas. Por fim, a gente chama uma atenção importante para a situação dos jovens estudantes, né, que é uma parcela importante da juventude hoje e que, diante dessa grave crise, está sem acesso à bolsa extra, né, sem bolsa acadêmica, pressionada por todas essas propostas excludentes de aulas à distância, que não tem estrutura nenhuma, não teve verbas investidas na educação. Então, pelo contrário, o que a gente viu é que o governo fez pouco caso, não revogou o teto dos gastos. Então, a gente tem visto um cenário de retirada de verbas da educação, porque, afinal, o governo e o MEC servem exclusivamente aos monopólios privados e aos bancos, né? E, logo, essa parcela da juventude terá o seu sonho de conclusão do ensino superior, da conclusão da sua escola, interrompido. Mas o recado que a Juventude Rebelião traz é que não adianta o Bolsonaro se esconder, ir para a televisão, para o Facebook, para o Instagram, dizer que ele não é culpado, porque um governo, primeiro, que está isolado a cada dia mais, um governo de milicos, banqueiros, milicianos, lacaios do imperialismo norte-americano. Este governo é o verdadeiro culpado pela crise e pelas mortes, pela destruição de milhares de famílias e a destruição do futuro da juventude. Essa juventude dá o recado que não vai permitir que o confinamento, o medo, o fascismo destrua os nossos sonhos, né? A juventude, ela carrega uma bandeira da esperança, da luta coletiva, do socialismo, do futuro. E nós, como os camaradas pontuaram, vivemos uma época da revolução proletária. E a juventude deve estar na linha de frente da solidariedade, da luta pela transformação da nossa sociedade. Então, essa campanha de solidariedade que a juventude tem animado nos bairros pobres, nas comunidades, nas periferias do país, tem que crescer, tem que ser impulsionado. E nós temos que pegar essa bandeira nas nossas mãos com muito orgulho de poder ostentá-la, né? E logo, essa situação é passageira, essa situação da quarentena, enfim, logo estaremos em milhões nas ruas para derrubar a retirada dos direitos e conquistar um futuro digno para a nossa juventude e para a classe trabalhadora. Um viva caloroso ao 1º de maio, um viva a classe trabalhadora, e dizer abaixo o capitalismo e viva o socialismo.
Obrigada, Matheus. E viva a juventude, viva a União da Juventude e Rebelião, essa força importante aí nas lutas do Brasil. E nós agradecemos ao Matheus. Vamos agora conversar com o nosso colega Rafael Freire, que é jornalista. Rafael representa aqui o jornal A Verdade, que é o veículo dos trabalhadores aqui, né? Dos trabalhadores e das trabalhadoras, desses movimentos sociais que se apresentaram. Nós temos esse veículo em todo o país, com uma distribuição mensal, e que não é um jornal apenas para ler e se informar, é um jornal de formação política mesmo. Rafael, estou tentando aqui abrir esse microfone. Abre aí para ver se você consegue. Pronto. Agora sim. Então, vamos ouvir Rafael Freire representando o jornal Verdade, jornal de luta dos trabalhadores. Boa tarde, companheira Lenilda. Boa tarde a todos que estão assistindo essa transmissão. Me chamo Rafael Freire, sou membro da redação do jornal Verdade. Jornal este que no último mês de dezembro completou 20 anos de existência, 20 anos de luta. Isso não é pouca coisa para uma imprensa independente, uma imprensa operária, uma imprensa popular, porque os capitalistas têm ao seu dispor uma quantidade imensa de formas de comunicação. Primeiro, eles falam direto com seus empregados dentro da fábrica, quando eles chamam uma turma para conversar através de um gerente, através de um responsável, através de um encarregado, botam a comunicação interna para funcionar, para fazer propaganda da sua empresa, do capitalismo, chamam os trabalhadores de colaboradores, querem passar uma ideia de que todos são iguais, de que todos estão construindo. Então, os capitalistas têm desde a forma direta de comunicação com os trabalhadores no próprio local de trabalho, coisa que, por exemplo, frequentemente é negada aos sindicatos, apesar de as leis trabalhistas ainda garantirem essa prerrogativa do sindicato de adentrar em alguns locais de trabalho. Esse direito é frequentemente negado, mas os capitalistas não. Eles falam todos os dias com os trabalhadores, com os seus funcionários, como eles chamam. Eles também têm as redes de televisão. A internet, às vezes, cria uma falsa impressão de democratização, né? Mas o grande veículo de comunicação no nosso país ainda é a televisão, o rádio, o próprio cinema e as diversas formas de cultura, de manifestações culturais, a internet, como eu estava falando. Pensa-se que é um grande veículo, um grande meio de democratização das comunicações, mas as redes sociais, elas pertencem a empresas, a pessoas. Elas possuem suas ações nas bolsas de valores, no mercado financeiro, e, portanto, elas jogam o jogo do mercado financeiro, dos banqueiros, dos grandes capitalistas, dos industriais, dos fazendeiros, né? Basta lembrar da propaganda da Globo, o agro é pop. Então, os capitalistas, eles têm o domínio dos instrumentos de comunicação, dos aparelhos ideológicos dentro da sociedade, da escola, né? Das faculdades, enfim. Já nós, companheiros e companheiras, nós trabalhadores, nós temos poucas possibilidades dentro desse sistema. As cadeias de televisão e de rádio, por exemplo, elas funcionam através de concessão pública. A onda eletromagnética que sai de uma emissora de TV e de rádio para chegar até a nossa casa, até a nossa residência, ela precisa trafegar pelo espaço físico. Esse espaço físico, ele é rateado pelas empresas capitalistas através de concessão pública. Não existe no Brasil uma única televisão pública dirigida pelos trabalhadores. Durante os anos do governo do PT, isso foi amplamente discutido, mas o PT não implementou esse tipo de proposta, com medo de ser criticado, com medo de ser encurralado pela Rede Globo e companhia. E eles não implementaram a proposta, e mesmo assim eles foram encurralados pela Rede Globo e companhia e pagaram um preço alto por isso. Então, os trabalhadores no Brasil não têm nenhum mecanismo de transmissão na TV aberta, né?
Algumas rádios comunitárias funcionam, outras rádios comunitárias foram abocanhadas por setores religiosos, por falsos líderes comunitários. Então, companheiros e companheiras, nos resta fundamentalmente alguma fatia do espaço que existe na internet. É verdade que a internet pode ser usada para a mobilização dos trabalhadores, e é por isso que nós estamos fazendo hoje essa transmissão aqui ao vivo. E nos resta fundamentalmente a boa e velha imprensa operária, o jornal, aquele que vai à porta da fábrica, aquele que adentra na favela, aquele que é portado pela juventude na mochila, no dia a dia da escola, da faculdade. Aquele jornal que traz uma mensagem, como a companheira Lenilda falou há pouco, que não é só uma mensagem informativa, noticiosa. É uma mensagem de mobilização, é um chamado à luta. E o Jornal A Verdade, nesses últimos 20 anos, veio cumprindo com essa tarefa. Então, é com orgulho imenso que nós estamos participando dessa transmissão ao vivo promovida pela Unidade Popular e pelo Movimento Luta de Classes, porque são organizações que compõem o conjunto da militância que trabalha com o Jornal A Verdade. Sem essa militância, seria impossível ter resistido durante 20 anos fazendo imprensa popular, independente e defendendo o ponto de vista dos trabalhadores, porque este é o nosso lema. Nós não escondemos a nossa posição política. O lema do Jornal A Verdade é um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Não escondemos a que classe pertencemos, nem quais são os nossos objetivos, assim como Karl Marx e Friedrich Engels já tinham conclamado a que os comunistas fizessem no Manifesto do Partido Comunista de 1848. E assim a gente tem mantido essa tradição. Então, o 1º de maio, por exemplo, já foi um assunto bastante abordado nas páginas do nosso jornal. Eu me recordo que nós já, inclusive, publicamos uma edição especial exclusivamente com matérias acerca da luta dos trabalhadores. Nosso jornal tem 12 páginas, então, excluindo a capa, sobram 11 páginas, e em 11 páginas nós dedicamos exclusivamente à luta dos trabalhadores, falando sobre a primeira greve geral no Brasil, em 1917, falando sobre tantas greves operárias que aconteceram ao longo da história do nosso país, greves históricas como greve dos petroleiros, greves históricas no ABC Paulista, greves dentro do ramo da metalurgia e da siderurgia em Minas Gerais, greves que afrontaram e enfrentaram a ditadura militar e que tanto contribuíram para forjar uma classe trabalhadora de luta em nosso país. Eu reservei aqui de forma especial, vou tentar exibir aqui na medida das nossas limitações, as 2 últimas edições do nosso jornal. Nosso jornal ainda é um jornal mensal, estamos trabalhando com afinco para melhorar a divulgação do nosso trabalho na internet, no site, nas redes sociais, e saúdo todos os camaradas que estão empenhados nessa tarefa, todos sem exceção, e estamos trabalhando com afinco para transformar o Jornal A Verdade ainda neste ano de 2020 numa publicação quinzenal. A pandemia atrapalhou todos os planos que qualquer pessoa tinha feito para o ano 2020, mas nós seguimos firmes e fortes, inclusive imprimimos e distribuímos o Jornal A Verdade durante este último mês de abril, mesmo debaixo de difíceis condições de impressão, de diagramação, de redação, de distribuição do jornal. Mas eu separei aqui as 2 edições anteriores, né, que foram as edições de março para abril e a edição de abril para maio. Na edição de março, nós trouxemos a manchete: Guedes e Bolsonaro querem demitir e reduzir salários. E uma foto aqui, muito bacana, da greve dos trabalhadores da Casa da Moeda, no Rio de Janeiro. Nessa mesma edição, nós publicamos como editorial, falando sobre a reforma administrativa do governo, a denúncia de que o governo Bolsonaro pretendia reduzir 25% do salário dos funcionários públicos, dos servidores públicos. E publicamos também a mobilização dos trabalhadores da Casa da Moeda, como eu tinha acabado de falar, nessa manchete aqui do meio, e na cabeça da página, uma greve muito importante, que foi a greve dos petroleiros. Petroleiros derrotam Bolsonaro em greve histórica, uma greve que não partiu de uma reivindicação salarial propriamente dita, uma greve que era para a defesa dos empregos e para a defesa, sobretudo, deste patrimônio do povo brasileiro, que é a Petrobras, que é a riqueza que está no nosso
subsolo que está em alto mar com a reserva do pré-sal. No mês de abril, que findou agora, nós, evidentemente, demos um destaque para a questão da Covid-19, né? Saúde pública, emprego e moradia são direitos do povo trabalhador. Demos um destaque especial aos trabalhadores profissionais da saúde que estão na linha de frente ao combate à Covid-19, trabalhando muitas vezes sem os EPIs necessários. E quero destacar de uma forma muito carinhosa e especial a matéria que nós trouxemos, o artigo que nós trouxemos na página 12 do jornal, que foi a matéria, o artigo sobre Laudelina Campos de Melo, mostrando um pouco da luta histórica desta mulher, mas através dela, da luta histórica de todas as trabalhadoras domésticas, sobretudo uma categoria predominantemente feminina, que enfrentaram ao longo de gerações e gerações, não é exagero de dizer de séculos, porque isso é uma situação que foi gestada dentro do processo de escravidão que compunha a realidade brasileira de séculos passados e que se arrasta até hoje. Então, companheiros e companheiras, um 1º de maio consciente, classista, ele precisa ser um 1º de maio como esse que nós estamos realizando, com conteúdo, com combatividade. Um 1º de maio que aponte claramente quais são os problemas que a sociedade tem vivido e para onde essa sociedade precisa caminhar. Eu queria dizer, de uma forma muito breve, Lenilda já apareceu aí no vídeo, acho que é já para eu ir finalizando a minha fala aqui. Me ajuda aí, Lenilda, tem quanto tempo ainda? 2 minutos? 1 minuto, porque já passou um pouquinho. Diante de tudo que os camaradas já falaram sobre a análise de conjuntura do Brasil, eu queria apenas levantar um outro ponto, que é a questão internacional. No entender de nós que fazemos o Jornal Verdade, a gente tem conversado sobre isso ultimamente, o grande saldo que fica de todo esse processo que está acontecendo, que é um processo social, político que está acontecendo, é uma solidariedade internacional imensa. É a comprovação mais do que clara de que o proletariado é a imensa maioria da população de todo o mundo, de que a classe trabalhadora é quem produz, sem ela não existe sociedade, sem ela não existe vida. Primeiro, por ela ser a grande maioria, segundo, por ser ela quem produz. Do que adiantam as fábricas se as máquinas estão paradas sem os trabalhadores? Do que adiantam os produtos estocados no comércio ou nos armazéns se não tem quem transporte, se não tem quem tem limpe, se não quem tem organize, se não quem tem venda? Esses trabalhadores e trabalhadoras do mundo todo que hoje estão submetidos a um processo de violência que talvez nenhum de nós tenha visto antes, uma situação como essa de pandemia, estão resistindo da forma que é possível. Estamos resistindo hoje dentro de casa, mas amanhã, certamente, rompida todo esse processo de quarentena que a gente está vivendo, os capitalistas vão querer cobrar a fatura dessa crise, jogando mais ainda nos ombros das costas trabalhadoras, a crise que se arrasta desde 2008, e cabe a nós, com muita organização, com muita consciência de classe, defender o ponto de vista dos trabalhadores, nenhum direito a menos, viva o internacionalismo proletário, viva o 1º de maio e fora Bolsonaro. Viva, companheiro. É isso, nós estamos já caminhando para a finalização da nossa live, dessa transmissão. Queremos agradecer muito a todos os companheiros e companheiras de todo o Brasil que nos acompanharam, que compartilharam, que divulgaram, que colocaram comentários. O Pedro ajudou a separar alguns aqui, eu vou ler rapidamente. Levi Rabelo, do Ceará, 20 anos denunciando o capitalismo, sendo financiado pelo povo brasileiro, sem um centavo de empresários e banqueiros, para o Jornal A Verdade. João Pedro Góes, diretor da UBS, pela Rebele-se, grande meio de democratização da informação, viva o Jornal A Verdade. Matheus Henrique, Matheus está aqui com a gente, né? É o Matheus Henrique, diretor da UNE, pela Correnteza, viva os 25 anos da União Juventude e Rebelião. Franciele Antunes, Minas Gerais, resiste Casa de Referência da Mulher Tina Martins, Helenira Preta, Irmãs Mirabal, é pela vida das mulheres, Olga Benário, hashtag Olga Benário, Dara Neto, do Pará, Dara Neto do Pará, Mulheres de Luta em Ação, Mulheres pela Revolução, Renato Campos, companheiro do MLC lá de Minas Gerais,
Conciliação com Mourão e Maia não cabe no campo consequente antifascista. Só o povo organizado em luta derrota esse governo. Daniela Oliveira, Rio de Janeiro. Mourão e Bolsonaro, tudo farinha do mesmo saco. Fora Bolsonaro por um governo popular. Júlia Andrade, pré-candidata à Prefeitura de Florianópolis pela UP. Temos vários pré-candidatos aqui da Unidade Popular. Para os banqueiros é prontidão, para o povo pobre humilhação, fora Bolsonaro. Jocely Oliveira, da Paraíba. A dificuldade no domínio das tecnologias, celular, aplicativos bancários, também é um reflexo da desigualdade, verdade, né? A gente está vendo isso agora nesse momento de pandemia, e que tem se ampliado. Boa reflexão aí da Jocely. E foram vários outros comentários dos nossos companheiros, eu coloquei até alguns aí na tela, que nós 6 que estamos aqui no quadro que vocês estão vendo, representamos centenas e centenas de companheiros e companheiras combativos que estão lá nos bastidores, acompanhando essa live, divulgando, mas principalmente trabalhando diuturnamente pela luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu vou abrir aqui para a consideração final dos nossos companheiros e companheiras, né, já que não teve nenhuma pergunta, mas aí a gente abre 5 minutos para cada um para as considerações finais. Rafael, acho que você foi o último, foi o que mais esperou, vou começar com você, certo? Pode ser? Então, vamos aí abrir o microfone do Rafael. Abra aí seu microfone. Pronto, Rafael, bem, com você. Me pegou de surpresa, mas o soldado tem que estar sempre pronto para a guerra, né? Vamos embora. Bem, companheiros e companheiras, eu acho que essa energia que a gente sente quando o Lenilda lê as matérias, a energia que a gente sente quando cada camarada faz sua intervenção aqui, representando a sua organização, ela é um diferencial do trabalho que nós temos realizado. Porque de conciliação de classe, de falta de perspectiva, já tem muito por aí. Nós temos é que fazer o nosso trabalho mesmo, esse trabalho aguerrido e revolucionário, esse trabalho consciente. A classe operária ela tem uma tradição de luta no Brasil e no mundo. Essas pessoas que ficam repetindo a velha cantilena da burguesia de que o povo não luta, de que o povo é burro, de que não sabe de nada, essas pessoas não conhecem a história do nosso povo, não conhecem a história do nosso país, das rebeliões escravas, dos negros escravizados, dos indígenas que lutam até hoje, das mulheres, da juventude. A gente precisa olhar para o novo. Já disse um velho camarada que o comunismo é a juventude do mundo. Então, nós precisamos manter essa perspectiva e, como eu disse, como eu falei agora há pouco, esse processo todo que nós estamos vivendo criou um imenso laço de união entre as pessoas. Esse laço vem desde dentro de casa, porque teve gente que começou a se unir dentro de casa, que estava desunido. É um laço de união que vai para a rua, que vai para o bairro, através da solidariedade. É um laço de união das pessoas que moram numa cidade, que está um se ajudando ao outro, e é um laço de união internacional em torno de uma bandeira, que é a superação desse sistema capitalista apodrecido, que não tem mais nada a oferecer à humanidade. Somente numa perspectiva de ruptura, somente olhando para o socialismo, nós vamos encontrar respostas para esta crise que nós estamos passando, uma crise sanitária, de saúde, e para a grande crise que está instalada e que, muito provavelmente, quando a gente voltar um pouco à realidade de tudo que a gente vivia no cotidiano antes da quarentena, nós vamos ter vamos sofrer muitas consequências de tudo isso que está acontecendo, e é um momento de grande coesão e grande união internacional em defesa da bandeira do socialismo. Muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite feito ao Jornal Verdade. Obrigada a você, Rafael. Agora, as considerações finais da juventude, do Matheus. Bem, companheiros e companheiras, foi muito importante esse espaço. Dizer que a juventude deve manter firme a sua perspectiva na revolução, na luta, na tradição de resistência do nosso povo. Nossa tarefa agora é ir para os bairros pobres, para as periferias, ocupar esses espaços, estender as nossas mãos para quem mais precisa, porque está abandonado por esse governo de banqueiros, por esse fascista que está no poder hoje, na presidência da República. A gente precisa fortalecer a nossa união, aproveitar todas as oportunidades para que os trabalhadores e as trabalhadoras estejam unidos
porque só o povo pode salvar o próprio povo. A gente precisa resgatar que o 1º de maio, a luta dos trabalhadores, é uma luta pela fraternidade, pela verdadeira igualdade, por justiça social. E reafirmar que a humanidade vencerá com a conquista da nossa revolução, da Revolução Socialista. Em breve, estaremos todos nas ruas, realizando uma grande e intensa jornada de lutas. Essa grave crise vai gerar, e já está gerando, impactos profundos contra a juventude, em especial a juventude trabalhadora, como nós denunciamos, e a gente tem que estar firme, tem que estar convicto para poder barrar esses ataques e defender os nossos direitos. Então, esse é o recado da União da Juventude e Rebelião. Agradecer todas as mensagens aí de viva a luta dos trabalhadores, viva o socialismo. Em breve a gente vai estar nas ruas aí para poder conquistar as nossas, um futuro digno para nós, e a União da Juventude e Rebelião, sem dúvida, estará nessa linha de frente. Obrigada, Matheus. E agora vamos com a companheira Gabriela. Gabriela, suas considerações finais, companheira. Então, eu queria agradecer, né, em nome do Movimento de Mulheres OAB Benário, o convite, e acho muito importante a gente conseguir fazer esse debate, mesmo que sendo pela internet, né, muita gente, infelizmente, não vai ter acesso, né, como o Rafael mesmo falou, mas é importante a gente levantar as lutas que estão acontecendo, que já aconteciam, né, no nosso país, antes da pandemia, né, o Rafael mostrou aí várias greves e tal, e que continuam acontecendo, né, porque a gente não para, né, isso, o cachorro é bem na hora. Então, eu citei aqui, só para falar mais uma vez, eu citei aqui as casas de referência do Movimento de Mulheres OAB Benário, né, que foi conquistada, que foi uma luta muito importante, porque essas casas, elas salvam vidas de mulheres, elas conseguem garantir que essas mulheres tenham um acolhimento. Então, é através da luta, não foi governo nenhum que deu, sabe? Foi através da organização e da luta das mulheres, né? Assim como foram as diversas greves, a greve, inclusive, que foi um dos pontos principais de estopim para a Revolução Russa, né? Foi a greve das mulheres. Então, as mulheres estão nessa luta e não tem uma luta para a gente transformar, de fato, o sistema sem as mulheres estarem, né, junto na linha de frente desse processo, né? E alguém falou aqui, né, na verdade, todo mundo falou sobre solidariedade, né? Essas campanhas que a gente está fazendo, a gente vê olho no olho com o nosso povo, o quanto que o nosso povo é solidário, e quem menos tem é quem mais tem oferecido, né? A gente pode ver isso também nessas campanhas. Então, é com essa solidariedade do nosso povo, mulheres, homens, que a gente vai, os estudantes, que a gente vai conseguir transformar esse sistema. A gente só vai conseguir combater o fascismo, né, que já colocou a cara aqui no nosso país, né, que, de novo, né, que a gente já viveu uma ditadura, né? Então, a gente só vai conseguir combater o fascismo com essa solidariedade, com essa organização e com essa luta, né? Então, você vê o nosso povo produzindo máscara, né? Quando você podia ter uma economia, se fosse planejada, né? A gente botar todo mundo para produzir, mas individualmente as pessoas estão fazendo, porque elas acreditam nisso, né? Que elas precisam, elas é que vão fazer as coisas, mudar esse sistema. Então, o nosso povo é muito solidário, e é com essa solidariedade que a gente vai não só derrubar o governo do Bolsonaro, mas construir uma sociedade socialista, que é a sociedade mais igual, mais fraterna que a gente pode ter, né? Então, é isso, e o Movimento de Mulheres OAB Benário está aí na luta. Obrigada, companheira. Bom, eu vou fazer minhas considerações finais para depois passar para o Léo encerrar. Eu só queria agradecer, companheiros e companheiras, assim, o imenso orgulho, não só de poder coordenar essa live tão bonita, porque a gente viu vários comentários, e foi importante mesmo, o que a gente queria era estarmos todos juntos e juntas aí nas ruas, lutando, mas a gente sabe que nesse momento a gente tem que se preservar. Eu acho que é uma missão nossa, sair dessa com saúde, com vida, para a gente continuar lutando, porque
A gente vê que o vírus ele foi uma questão mesmo desses problemas climáticos, esses problemas de grandes infecções do mundo. A gente está enfrentando várias infecções que os cientistas estão aí lidando com elas, mas agora eu comecei a minha consideração final e faltou a Priscila, né, Priscila? Mas, então, depois de mim, é você para o Léo encerrar. Eu já comecei a falar aqui, pensei que já tinha colocado, mas deixa eu encerrar aqui, e aí a Priscila fala e depois o Léo encerra. Bom, então, aí como eu estava dizendo, a gente enfrenta o vírus, é uma questão que ninguém tem controle. Agora, a forma como o vírus está sendo, como combate ao vírus, como a quarentena está sendo coordenada, a gente vê que tem por trás uma política genocida. Coloca lá o povo, como o Léo falou, na fila, todo mundo aglomerado, porque eles precisam disso, estão passando fome, e a gente vai de máscara dentro de carros de luxo pedir que tudo volte ao normal, contanto que a burguesia fique em casa protegida. Então, acho que a nossa tarefa agora é a gente se preservar, a gente cuidar da nossa saúde, a gente sobreviver, porque nós vamos voltar às ruas. Mas, de qualquer forma, estamos aqui marcando essa importante discussão e reflexão, que nossos companheiros e companheiras vão se desdobrar para chegar a todos. E eu queria finalizar falando do meu orgulho enorme, orgulho mesmo, de estar na militância com essas mulheres, esses homens combativos, assim, inspiradores, incríveis, que são vocês, não só os que a gente está vendo no quadro, mas todos que estão lá nos comentários de todo o país, todos que não puderam acompanhar a live, mas estão cumprindo suas tarefas. Vocês são incríveis e muita alegria, muito orgulho, de verdade, muita emoção de estar aqui com vocês. E agora é você, Priscila. Queria agradecer também o convite para participar dessa live, dizer que eu também tenho um imenso orgulho, né, de construir esse gigante movimento que é o MLB, de construir esse gigante partido que é a Unidade Popular pelo Socialismo, que tem feito uma brilhante análise, não só uma brilhante análise certeira da realidade, mas como uma intervenção coerente, né, de quem luta lado a lado, de fato, com a classe trabalhadora, de quem não se vende, de quem quer construir, de fato, uma sociedade mais justa, fraterna, uma sociedade, o socialismo, né, que é a única possibilidade de vida digna para o nosso povo. A gente vive um momento muito difícil, muito sério, muito triste para o nosso povo, para o nosso país, né, milhares de brasileiros contraindo a Covid-19 e morrendo por algo que poderia ser evitado, né? Não são números, são pessoas que têm rosto, têm sonhos, têm famílias e que estão sendo literalmente jogadas à própria sorte, né? Então, isso mostra, de fato, qual é o caráter desse sistema capitalista e de que os socialistas, os comunistas, são os verdadeiros patriotas do nosso país. São quem defendem o povo brasileiro, quem defende as nossas riquezas. Nós somos os verdadeiros patriotas, nós defendemos o povo brasileiro. E nesse momento, né, de acirramento da luta de classe, que o Covid-19 tem imposto também diante da crise econômica, política e social que a gente vive do sistema capitalista, colocar que quem é solidário de fato, né, como foi colocado pelos companheiros, é o nosso povo. Quem tem construído política pública nesse país, historicamente, é a classe trabalhadora. É o povo que constrói as suas casas nos bairros, fazendo as ocupações, são as mulheres que constroem as casas de referência, né, acolhendo mulheres vítimas de violência doméstica, que o Estado não acolhe. É o povo solidário fazendo arrecadação, campanha de arrecadação de alimentos. Esse é o nosso povo. Né? O nosso povo constrói a política pública, é a classe trabalhadora, e por isso é quem deve comandar o nosso país. É quem deve comandar a economia. Quem deve comandar o que deve ser produzido, como deve ser produzido para alimentar o nosso povo. Chega de miséria, chega de fome, o nosso povo não aguenta mais viver debaixo desse sistema de exploração e de miséria. É nossa tarefa urgente, hoje e agora, organizar esse povo que está indignado para lutar, né, por uma outra sociedade, pelo socialismo. O panelaço hoje, né, os panelaços têm sido uma resposta do nosso povo, os panelaços na periferia, organizados pelo MLB, pela UP. Hoje vai ser um importante momento às 8h30 da noite, né, para a gente fazer o nosso grande panelaço, mostrar o nosso recado. E assistam hoje, né, às 18 horas, o documentário do MLB, os 20 anos de luta desse grande movimento. Vamos à luta, camaradas. Eu tenho certeza que
Juntos a gente vai vencer. Viva a classe trabalhadora, viva o poder popular, fora Bolsonaro por um governo popular. É isso aí, obrigada, companheira. E agora, Léo, você para o encerramento. Com a palavra, companheiro. Obrigada. Espera aí, deixa eu abrir aqui seu microfone. Pronto. Assim. Primeiro, primeira coisa, eu queria chamar todos que estão nos assistindo, todos e todas, a se filiar à Unidade Popular, a fazer parte desse partido do povo pobre, da classe trabalhadora. É um partido que está sendo construído, né, debaixo de condições muito difíceis, né, porque o nosso povo vem sofrendo muito nesses últimos anos, mas, ao mesmo tempo, que vem ganhando cada dia mais quadros, mais companheiros e companheiras, lutadores e lutadoras do nosso povo, que vem ingressando na UP e fazendo a gente ser cada dia mais um partido com força no meio do povão, né? O povo pobre, da classe trabalhadora. O partido avança. É um partido que cresceu muito, diria que é um dos, se não o partido que mais cresceu no campo da esquerda nos últimos anos no Brasil. E precisamos avançar ainda mais, precisamos ser um partido de milhões, né, de muitos milhões, e por isso todos aqueles que se identificam com as ideias das lutas populares, da revolução, do socialismo, né, da luta de classes, desse lado aqui da luta de classes se fortalecer, devem ingressar, filiar-se ao P e ajudar a gente a construir esse instrumento de libertação do conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras. Dizer que o conjunto da nossa militância não precisa ter nenhuma defensiva em levantar bem alto a bandeira do socialismo, uma vez que nossas ideias, as ideias do socialismo, são as únicas que apresentam solução para os grandes problemas que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo. Diferentemente do que os fascistas, do que a extrema-direita fala, no Brasil nós nunca vivemos ainda uma experiência socialista. Agora, experiências capitalistas não foram muitas, inclusive desse governo atual. E elas têm uma semelhança muito grande porque tem um fracasso retumbante, né? Elas não resolvem o problema da maioria. Então, precisamos avançar, superar esse sistema da desigualdade, esse sistema do individualismo, esse sistema da morte, do lucro acima da vida, que é o capitalismo, e avançarmos para um sistema onde a felicidade, a fraternidade, a igualdade sejam possíveis, né? Que toda essa bondade que o nosso povo tem, essa vontade de ajudar os outros, de ser solidário, de fazer com que a felicidade reine possa valer, possa ser real, porque não é possível ser feliz debaixo desse sistema que permite que tanta gente morra por coisas, por motivos que poderiam ser evitados, né? Que não tem condição nem de parar para que as pessoas não sejam contaminadas, né? Então, precisamos superar esse sistema. É possível, você que sofre, que pensa no mundo novo, mas não sabe como fazer, junte-se a nós, a Unidade Popular, e ajude-nos nessa construção. E continuemos levantando também bem alto a bandeira do fora Bolsonaro, por um governo popular. Nós somos a primeira organização que levantou essa bandeira, e hoje muitos setores, milhões de trabalhadores e trabalhadoras também defendem essa bandeira, e ela precisa ganhar ainda mais força. E está ganhando, graças ao trabalho que a nossa militância, que o conjunto dos filiados e filiadas ao P vem fazendo. Então, você também que está nos assistindo, se some a essa luta, e não nos esquecemos, hoje é um dia muito especial para o conjunto da classe trabalhadora no mundo, e a nossa forma de comemorar vai ser como fazemos sempre, protestando, lutando. Além dessa live, além do maravilhoso documentário do MLB, que vai ter às 18 horas, hoje, às 20h30, é dia de panelaço. Então, eu queria lembrar isso aqui, todos e todas no panelaço. Vamos bater bem forte nossas panelas vazias, mostrar nossa indignação, contribuir
para o enfraquecimento, para o desgaste ainda maior desse governo Bolsonaro, avançando rumo a superar a Covid-19 e esse governo fascista. À frente nas lutas, com muita energia, com muita disposição, e continuemos a solidariedade junto ao nosso povo, que é o que melhor nossa militância está fazendo agora, né? Nos bairros, nas periferias, nas favelas, nas ocupações. Esse é o nosso lugar, nos preparando para, pós-pandemia, derrotar o fascismo e avançar na luta pelo socialismo no Brasil. Um grande abraço, forte abraço para todos e todas. Sigamos na luta até a vitória. Até a vitória, companheiro Léo Péricles, representante da Unidade Popular. Agradeço a você, Gabriela, Matheus, Priscila, Rafael, a todos os que participaram, ao Pedro, que ficou aqui no apoio, né, nos bastidores dessa live, outros companheiros que também ficaram nos bastidores apoiando aí a live, e também os companheiros todos que compartilharam, que participaram, que comentaram. Muito obrigada a todos vocês, e eu quero divulgar que o Movimento Luta de Classes aqui no Facebook continua fazendo algumas lives, né? A gente tem utilizado esse instrumento, que é o instrumento que está colocado para nós nesse momento aí de pandemia, e vamos continuar esse trabalho de formação, de debate, de discussão. Na semana que vem, 6 de maio, tem uma live sobre a luta dos jornalistas, que também é uma categoria importante, a nossa aí, Rafael, minha, do Rafael, de outros companheiros e companheiras que vão participar da live. Depois tem uma live dos companheiros metroviários, tem uma live no dia 9 de maio, no dia 12 de maio tem uma live da educação, no dia 16 de maio tem uma dos servidores públicos. E temos todas as redes sociais da UP, do MLB, da UJR, do Movimento Algarvenário, do Jornal A Verdade, que vocês encontram, do Movimento Luta de Classes, que vocês encontram no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter. Então, vamos participar também dessas redes sociais, dessa tecnologia, como uma forma de divulgar nossas ideias. O mais importante nós temos, que é a nossa militância. Obrigada, companheiros, e até a próxima.